Olá! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que eu estou preparando com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo o casaquinho Que Doçura para bebês de 9 meses. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para esse casaquinho, eu vou usar a lã Amore Baby da Círculo. Ela tem o Tex 200 e essa cor é a 445. No final eu peso para a gente saber quanto vamos gastar. Vou tricotar com agulhas retas, número 3,5. Nós vamos fazer esse casaquinho de cima para baixo, top down. Vamos começar pela gola, montando 82 pontos. Monte da forma que você mais gostar. Já tenho os 82 pontos, vou começar a fazer a gola. Os 6 primeiros pontos e 6 últimos pontos de todas as carreiras no direito e no avesso, para a gola, a pala e o corpo do casaquinho, nós vamos fazer em tricô. O primeiro ponto eu sempre vou pular sem fazer, transfiro para outra agulha sem fazer o ponto. E aqui, para a gola, eu vou fazer 8 carreiras em ponto barra, um meia e um tricô, mantendo os pontos da borda. Vamos fazer a primeira carreira, eu vou tricotar o primeiro ponto, nas demais eu pulo. São 6 pontos da borda. 3, 4, 5, 6. E vou começar a fazer o ponto barra. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou repetir assim até o final da carreira. Quando chegar nos últimos 6 pontos da carreira, nós vamos fazer esses pontos em tricô para a borda. As próximas carreiras do ponto barra, nós vamos acompanhar os pontos de acordo com o que nós vemos. Eu começo com os 6 pontos de borda, aqui eu já pulo o primeiro ponto. E faço mais 5 tricôs, são 6 pontos no total. E aqui, no ponto barra, eu vou acompanhar os pontos. Se eu vejo um ponto meia, aqui estamos vendo, eu começo com um meia. Aqui já vejo um tricô, faço um tricô. E vou seguir a sequência de um meia e um tricô, até chegar nos últimos 6 pontos que vou fazer em tricô para a borda. Em ponto barra, para a gola, vão ser 8 carreiras. Quando eu for fazer os últimos 6 pontos da carreira número 5, eu volto com vocês para que a gente faça a nossa primeira casa de botões. Eu estou na 5ª carreira, chegando nos 6 últimos pontos, eu vou fazer a nossa primeira casa de botões. 2 tricôs, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e 2 tricôs. Nós vamos repetir as casas de botões com um intervalo de 18 carreiras entre elas. Para esse casaquinho, eu vou fazer 5 casas. Vocês façam a quantidade de casas e o intervalo entre elas que vocês quiserem. Vamos prosseguir com a gola, vamos fazer
até a carreira número 8 em ponto barra e eu já volto com vocês para que a gente comece a pala. A nossa gola já está pronta, as 8 carreiras. Vamos começar a fazer a pala, mantendo os 6 pontos de borda no início e no final da carreira. E vou fazer 6 carreiras em ponto malha, no direito em meia e no avesso tricô. Pulo o primeiro ponto, 6 pontos no total, mais 5 tricôs para nossa borda. E os pontos centrais faço em meia nas carreiras do direito até chegar nos últimos 6 pontos da carreira. Os 6 últimos pontos continuo fazendo em tricô para a borda. As carreiras do avesso, para essas 6 carreiras que vamos fazer em ponto malha, são em tricô. Apenas pulo o primeiro ponto, os demais pontos da carreira em tricô até o último ponto. Vão ser um total de 6 carreiras em ponto malha, 3 carreiras no direito em meia e 3 avessos em tricô. Quando eu terminar essas 6 primeiras carreiras da pala, eu volto com vocês para a gente continuar. Terminei as 6 carreiras em ponto malha. Vamos fazer a carreira número 7 da nossa pala e vamos aumentar dos 82 pontos que nós temos para 153 pontos. Mantenho os 6 pontos da borda. Faço uma laçada torcida. Eu pego o fio, dobro dessa forma e coloco na agulha como um novo ponto. Faço um ponto meia e vou repetir. Laçada torcida e um ponto meia. Laçada torcida, um meia. Vamos repetir assim até chegar nos últimos 6 pontos. Terminei a última repetição, cheguei nos 6 últimos pontos. Eu vou fazer uma laçada torcida e os 6 últimos pontos em tricô da borda. Na carreira do avesso, nós vamos começar a fazer o ponto barra, um meia e um tricô. Vão ser 9 carreiras acompanhando os pontos. Os pontos que nós fizemos no direito em meia, aqui no avesso nós vamos fazer em tricô. E as laçadas torcidas nós vamos fazer em meia. Faço os 6 pontos de borda. Encontramos a nossa primeira laçada torcida, significa que eu vou começar com um ponto meia. E seguir com um tricô. Vai ser um meia e um tricô até chegar nos últimos 6 pontos que vamos fazer em tricô da borda. Nas próximas carreiras, nós vamos acompanhar os pontos. Vão ser um total de 9 carreiras em ponto barra. Faço a carreira número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. São 9 carreiras no total em ponto barra, um meia e um tricô. Eu vou voltar com vocês para a gente fazer a carreira número 17.
Depois das 9 carreiras em ponto barra 1 por 1, nós vamos fazer a carreira número 17 e vamos aumentar novamente de 153 pontos que temos agora para 224 pontos ao terminar a carreira. Vamos aumentar novamente com laçadas torcidas, os 6 pontos da borda. E vou repetir nesta carreira uma laçada torcida, um tricô e um meia. Essa é a sequência. Laçada torcida, um tricô e um meia. Mais uma vez, uma laçada torcida, um tricô e um meia. Nós vamos repetir desta forma até chegar nos últimos 7 pontos da carreira. Chegando nos últimos 7 pontos, depois da última repetição, nós vamos fazer uma laçada torcida, um tricô para completar o desenho e os 6 tricôs de borda. Nós vamos começar a fazer agora o ponto barra 2 por 1. Aqui no avesso vão ser 2 meias e um tricô. Os 6 pontos da borda. Aqui nós já estamos vendo um ponto meia. Vamos fazer um meia. Na laçada torcida, nós também vamos fazer o ponto em meia e um tricô. Então, a sequência do avesso vai ser 2 pontos meia e um tricô. 2 meias e um tricô. Vamos repetir até chegar nos últimos pontos da carreira e eu volto para mostrar para vocês. No final, quando estiverem faltando 8 pontos para terminar, nós vamos fazer 2 pontos em meia e os 6 pontos da borda. Para as próximas carreiras, nós vamos acompanhar o ponto barra 2 por 1. Nós fizemos a carreira número 18, que foi esse avesso. Agora, vamos fazer a carreira número 19, os 6 pontos da borda. E vamos acompanhar o ponto de acordo com o que a gente vê. Aqui nós vemos 2 tricôs e um meia. Nós vamos fazer esta sequência até chegar nos últimos 8 pontos da carreira e vamos fazer os 8 pontos em tricô. 2 tricôs para completar o desenho e os 6 tricôs de borda. Aqui é só seguir 2 tricôs e um meia, 2 tricôs e um meia. Nós vamos fazer em barra 2 por 1 por um total de 9 carreiras. Da carreira 18 até a carreira número 26. As do direito, 2 tricôs e um meia. As do avesso, 2 meias e um tricô. Vamos fazer até a carreira número 26 e eu volto com vocês para a gente fazer a carreira 27. Terminei até a carreira número 26. Nesta carreira número 27 que vamos fazer, eu vou aumentar de 224 para 239 pontos. Essa é uma carreira toda em tricô e vamos aumentar também com laçada torcida. Pulo o primeiro ponto, vou fazer mais 13, são 14 no total. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Faço uma laçada torcida. Eu vou repetir os 14 tricôs e laçada torcida. E laçada torcida. Vamos repetir até chegar nos últimos 14 pontos, fazemos a última laçada torcida e completamos com 14 tricôs. Vou fazer também em tricô a carreira 28, 29, 30, 31 e depois eu volto com vocês para a gente fazer juntos a carreira número 32 para poder dividir os pontos. Eu vou fazer, então, da 28 a 31, depois de terminar a 27, e volto com vocês para a gente dividir os pontos. Eu terminei até a carreira número 31, o último direito que fiz. Nós temos aqui esses cordões que foram formados pelas últimas carreiras que fizemos. Vamos fazer agora a carreira número 32, o lado avesso, e vamos separar os pontos. Eu já contei e coloquei um pedaço de fio para separar. Para frente, 37 pontos, manga 48, 69 pontos para as costas, 48 pontos para a outra manga e 37 pontos para o outro lado da frente. No total, nós temos os 239 pontos. Essa carreira nós vamos fazer em tricô. Quando chegar nos pontos da manga, eu vou separar para um fio para que eu possa fazer depois. Se vocês quiserem, podem fazer primeiro as mangas. Isso é opcional, vai do gosto de como vocês gostam de fazer. Essa carreira também vai ser em tricô. Vou fazer até a minha marcação, são 37 pontos, todos feitos em tricô. Cheguei à marca, posso tirar e vou passar os próximos 48 pontos para o fio, para que eu deixe separado para poder fazer depois. Separados os pontos da manga, eu posso fazer os pontos das costas, todos em tricô, até chegar na próxima marcação, que vai ser a outra manga. E eu separo também os pontos desta parte, dos pontos da outra manga, e termino de fazer os últimos 37 pontos em tricô. Eu vou fazer até o final da carreira. E eu volto com vocês para a gente começar a fazer o ponto do corpo do casaquinho. As nossas mangas já estão separadas. Eu fiquei com 143 pontos para poder fazer o corpo. Vamos continuar com os 6 pontos de borda no início e no final. E vamos fazer um ponto que é múltiplo de 4 e mais 3 pontos adicionados ao total. Vai dar exatamente os 143 pontos que nós temos aqui para poder fazer o corpo. Nesta parte, eu vou mudar para a agulha número 4,5. Eu ainda não havia falado isso para vocês, mas é um detalhe importante. Essa parte do casaquinho, ela vai ficar muito encolhida se continuar fazendo com a agulha número 3,5. É por isso que eu passo para a agulha número 4,5, para essa parte ficar mais aberta. Vamos começar a primeira carreira do ponto, os 6 pontos de borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos 9 pontos da agulha. 3 meias, 1,
2, 3. O próximo ponto, eu apenas vou mudar de agulha sem fazer o ponto. E volto a repetir. 3 meias, 1, 2, 3 e pulo um ponto sem fazer. Vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, pulo um ponto sem fazer. Eu vou repetir até chegar nos últimos 9 pontos. Depois da última repetição, vou fazer 3 pontos em meia para completar o desenho e os 6 pontos de borda. Aqui é o momento de fazer a terceira casa de botão, se vocês estiverem acompanhando como eu estou fazendo. Carreira número 2 do ponto, lado avesso, faço os 6 pontos da borda. E vou repetir nesta carreira 3 tricôs e pular um ponto sem fazer, o mesmo ponto que pulamos na carreira anterior. 3 tricôs, pulamos um ponto sem fazer. Novamente, 3 tricôs e pulamos um ponto. Vamos repetir até chegar nos últimos 9 pontos da carreira e já volto. Depois da última repetição, chegando nos últimos 9 pontos, nós vamos fazer 3 tricôs para completar o desenho e os 6 tricôs de borda. Terceira carreira do ponto. Seis pontos da borda. E nessa carreira, nós vamos repetir um tricô e um meia até chegar nos últimos 7 pontos da carreira. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia até chegar nos 7 pontos e já volto. Os 7 últimos pontos são em tricô. Um tricô para completar o desenho e os 6 últimos da borda. Quarta carreira do ponto. Vamos fazer toda em tricô. Pulamos o primeiro ponto, os demais pontos vamos fazer em tricô até o final. Termino a carreira e já volto. Carreira número 5, 6 pontos da borda. Um meia e pulo um ponto sem fazer. E eu vou repetir até chegar nos últimos 7 pontos, 3 meias, 1, 2, 3 e pulo um ponto sem fazer. Vou assim até os últimos 7 pontos. 3 meias, pulo um ponto. Depois da última repetição, vamos fazer um meia para completar o desenho e os 6 tricôs da borda. Carreira número 6. Seis pontos da borda. Um tricô e pulo um ponto sem fazer. E vou repetir até chegar nos últimos 7 pontos, 3 tricôs e pulo um ponto, é o mesmo ponto que pulamos na carreira anterior, 3 tricôs e pulamos um ponto.
Mais uma vez, 3 tricôs e pulamos um ponto. Vamos repetir assim até chegar nos últimos 7 pontos da carreira. Depois da última repetição, os 7 últimos pontos em tricô, um para completar o desenho e os 6 de borda. Carreira número 7. Faço os 6 pontos da borda. E nessa carreira eu vou repetir um tricô e um meia até chegar nos últimos 7 pontos. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Os últimos 7 pontos da carreira são em tricô, um para completar o desenho e os 6 tricôs de borda. A carreira número 8 do ponto, nós vamos fazer completa em tricô. Essas 8 carreiras que eu acabo de mostrar para vocês formam uma sequência completa do ponto. Nós vamos repetir as mesmas 8 carreiras por 7 vezes. Essa parte que eu estou mostrando para vocês, que eu já fiz, isso vai dar um total aproximado de 15 centímetros, somente do ponto. E nós vamos fazer agora uma barra com 6 carreiras em tricô. São 3 no direito e 3 no avesso, que vão formar 3 cordões. Pulo o primeiro ponto, todos os demais pontos da carreira em tricô, por 6 carreiras. Quando eu terminar, eu volto para a gente arrematar. Com as 6 carreiras prontas, nós vamos agora arrematar. Faço isso em tricô de uma forma bem simples. Eu faço o primeiro ponto, volto com ele para a agulha, pego com o próximo e faço 2 pontos juntos em tricô. E vou repetir, volto com o ponto e faço 2 pontos juntos em tricô. Eu vou fazer assim até o final da carreira, com todos os pontos. No último ponto, eu vou passar a ponta do fio por dentro e puxo para arrematar. Para a manga, eu vou passar os pontos para a agulha número 3,5. Nós ainda vamos fazer uma carreira, que é a carreira do avesso, em tricô, para completar a carreira que nós dividimos os pontos. Amarrei aqui a ponta do fio. E essa carreira vai ser em tricô. Eu tenho 48 pontos e eu preciso aumentar um ponto, passar para 49. Eu vou fazer aqui 24 tricôs. E vou fazer uma laçada torcida para aumentar um ponto e termino a carreira com os últimos 24 tricôs. Com os 49 pontos, nós vamos começar a fazer o ponto que fizemos no corpo do casaquinho. Ele é múltiplo de 4 e mais 3 pontos somados ao resultado. E aqui eu ainda acrescentei 2 pontos para as bordas. O primeiro e o último ponto de todas as carreiras eu vou fazer em meia. Eu não vou pular o primeiro ponto, eu vou fazer em meia, para que eu possa costurar depois pelos pontos da borda. Aqui é a primeira carreira do ponto, é exatamente a mesma coisa que fizemos no corpo, só que vamos trocar os 6 pontos em tricô que fizemos de borda no corpo
por um ponto e meia aqui na manga. Faço um ponto e meia e vou começar o ponto. Aqui são 3 meias e pulo um ponto. A mesma coisa do corpo. 3 meias e pulo um ponto. Vou fazer assim até o final. Termino com 3 meias e o último ponto também em meia para a borda. A carreira do avesso, nós vamos fazer o primeiro ponto em tricô e o último ponto também em tricô. Ou seja, os pontos de borda vão ser em meia no direito e em tricô no avesso. Não vamos pular o primeiro ponto. Para a manga, nós vamos repetir essas 8 carreiras do ponto por um total de 6 vezes. São 6 repetições das 8 carreiras. Quando eu for fazer a última carreira da 6ª repetição, eu volto com vocês para que a gente diminua a quantidade de pontos para poder fazer o punho. Eu repeti por 6 vezes as 8 carreiras do ponto. Eu vou fazer agora o último avesso. É uma carreira em tricô e nessa carreira eu vou diminuir 6 pontos. Nós temos 49. Ao terminar a carreira, nós passaremos a ter 43 pontos, que é para fazer o punho. Faço 6 tricôs. 2, 3, 4, 5, 6. E vou começar a repetir nesta carreira 2 pontos juntos em tricô, 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em tricô e 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos e 5 tricôs. Mais uma vez. Outra vez. Vou fazer 2 pontos juntos em tricô e 6 tricôs. Agora eu vou trocar para a agulha número 3,5 para a gente fazer o punho. Nós vamos fazer em ponto barra, 1 meia e 1 tricô, exatamente o que fizemos na gola. 1 ponto meia e 1 tricô, que vamos repetir até o final da carreira. Nas carreiras do avesso, nós acompanhamos o ponto. Vamos fazer em ponto barra por 8 carreiras. E quando terminar, eu vou arrematar da mesma forma que eu fiz com o corpo do casaquinho. O mesmo arremate em tricô na carreira do direito. Quando eu terminar essa manga, eu vou fazer a outra. Eu volto para a gente costurar. Vou agora costurar a manga com ela do lado direito, passando pelos pontos que eu tenho na lateral. Vou passar no primeiro ponto e vou voltar aonde saiu o fio. E vou passando por um ponto de cada lado. Todos os pontos que nós temos na borda da manga são pontos em meia. Nós vamos passando por esses pontos sempre da mesma forma. Nós vamos costurar
e fechar, inclusive, alguns pontos que estejam abertos. Eu vou mostrar para vocês como fica, dessa forma que eu faço. Depois de costurado, vai ficar assim, como essa manga que já está pronta. Essa é a nossa costura. O nosso casaquinho ficou pronto. Como vocês estão vendo, eu coloquei 5 botões de encapar. Eles têm 1,5 cm de diâmetro. Vou tirar as medidas para vocês. De altura total, desde o princípio da gola, ficou com cerca de 30 centímetros. A manga, também eu vou medir desde a gola, 28 centímetros e meio. A largura da manga, 9 centímetros e meio. Da gola até a cava, 12 centímetros e meio. A largura de cava a cava, 24 centímetros. E aqui embaixo, com o casaquinho fechado dessa forma, ficou com 30 centímetros. Peso total do casaquinho pronto, 76 gramas. Essa daqui é a parte das costas do casaquinho. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clique também no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!